Antes de entrarmos no intervalo, comentamos o início do caso ocorrido em Loxton, na África do Sul. O fazendeiro Danny não era uma pessoa ligada a UFOs, e narramos também, na mesma região, dias antes, 3 policiais sul-africanos viram um objeto não identificado no céu de cor alaranjada. Mas voltando ao Danny, né, ele que tinha uma fazenda, e era normal ele percorrer a sua fazenda rotineiramente, né, averiguando se havia algum tipo de problema, algum tipo de necessidade na fazenda. Ele acabou resolvendo ir até um kraal. Kraal, na África do Sul, é uma barragem de terra. É muito parecido com os nossos açudes aqui no Nordeste, só que em vez de reservar água, o kraal é feito para conter, né, excesso de água, ou seja, em caso de excesso de chuvas, essa barragem de terra é feita para controlar o nível do rio, para que não haja enchente. E o Danny acabou indo até o local para averiguar aquela barragem de terra na sua propriedade e subiu. A barragem era relativamente alta, algumas dezenas de metros. Ele acabou chegando no topo quando ele viu a uma certa distância, mais ou menos a uns 180 metros, ali da barragem de terra, o que ele pensou ser um trailer. A princípio, ele sabia que existiam funcionários do governo sul-africano que estavam com a missão de procurar urânio naquela região. Então eles chegavam em trailers, né, ficavam baseados ali e de lá desenvolviam suas atividades. Ele não achou incomum trailers na sua propriedade porque o governo sul-africano normalmente não costumava pedir permissão aos donos de fazenda, né, para colocar os seus veículos ali dentro. Então o Danny achou perfeitamente natural o que ele pensou ser um trailer. Ele resolveu ficar observando, e quando ele começou a perceber mais detalhes, ele viu que era muito estranho aquele trailer, né? Ele achou muito estranho o formato do trailer, né, o que ele estava vendo ali. Então ele resolveu se aproximar do trailer para ver o que era aquilo, se era realmente um trailer de um tipo que ele não conhecia, né, ou se seria outra coisa. Ele foi caminhando mais ou menos até uma certa distância. Ele viu que não era um trailer, era um objeto ovalado. Ele estava apoiado num tripé. O objeto possuía janelas. Ele observou ali dentro daquele trailer 3 homens. Ele descreveu aqueles homens como sendo de baixa estatura, 1,5 metros. Eles usavam uma roupa inteiriça, né, com uma touca, aparecia uma parte do cabelo que ele descreveu como sendo louro. Fora isso, eles possuíam olhos amendoados como os nossos orientais. Os olhos eram claros. O rosto era bem alongado, bem afilado. Ele não deu detalhes de nariz e boca, e as orelhas, né, por estarem usando capuz, não era possível, né, que ele observasse o detalhe das orelhas daqueles seres. E o que ele achou bem estranho, né, a aparência deles, eram muito pálidos, eles pareciam não gozar de muita saúde. Outra coisa que chamou a atenção do Danny foi o movimento deles dentro daquele veículo. Ele descreveu como sendo parecido com câmera lenta. E ele resolveu se aproximar um pouco mais daquele estranho veículo, né, para poder ver mais detalhes. Só que quando ele chegou a uma certa distância, deveria haver algum tipo de sensor na nave, alguma coisa que captou a sua presença e deve ter dado algum tipo de alerta dentro do veículo, porque imediatamente os seres reagiram, olharam na direção dele. O Danny parou surpreso, porque ele não ouviu nenhum tipo de ruído nem nada, e da nave saiu um estranho feixe de luz que atingiu o Danny em cheio, né? Ele ficou, por uns momentos, paralisado. Enquanto isso ocorria, a nave lentamente foi ganhando altura. Ele viu quando o trem de pouso recolheu para dentro do objeto. Seguido, o objeto partiu a uma velocidade alucinante e desapareceu rapidamente de vista. O Danny ficou numa situação de imobilidade por mais alguns minutos. Depois aquilo cessou, né? E ele, surpreso, retornou à sua propriedade. Ele chegou algo atordoado, com dor de cabeça. Ele não conseguiu dormir aquela noite, não só pela surpresa, mas pela forte dor de cabeça. No dia seguinte ele percebeu que ele estava com um problema de visão. Durante o dia ele tinha a visão duplicada de tudo que havia à sua volta, e ele perdeu nitidez de visão durante a noite. Durante o dia a visão duplicava, as imagens duplicavam, e à noite ele perdeu qualidade de visão. Isso ficou o resto da vida dele, né? Ele não teve mais cura depois desse evento. E uma pessoa, ele mesmo comenta que ele nunca acreditou nisso, nunca se preocupou com discos voadores. A partir daquele momento ele viu que aquilo era absolutamente real.
né, e como marca, né, ele ficou com esse problema de visão o resto da sua vida. Então, como nós comentamos aqui, é sempre perigoso se aproximar desses veículos. Sempre tem que se ter uma cautela muito grande antes de se aproximar, ou se tiver algum ser fora do veículo, se aproximar daquele ser. O local, aliás, a atitude correta é sempre procurar um local abrigado e observar com cautela, né, o que aqueles seres estão fazendo, ou a nave, nunca se aproximar, né, porque você não sabe qual pode ser a reação daquele ser. No caso do Danny, ele recebeu um disparo de luz, talvez de algum tipo de arma, que deixou uma sequela na sua visão o resto da sua vida. Bom, no caso seguinte, nós comentamos aqui, na região do Triângulo das Bermudas, envolve um destroyer, né, o Richard Byrd, um destroyer da classe Charles F. Adams, uma classe muito grande dos Estados Unidos na época, anos 60 e 70, no caso aqui na década de 70, era um destroyer lança-mísseis da Marinha, e ele estava num cruzeiro de treinamento na região do Triângulo das Bermudas. O navio estava em ordem, perfeitamente em ordem. O navio praticava treinamento dos seus sistemas, da sua tripulação, né, para que eles fossem se acostumando, né, com os cruzeiros de dias no mar, mais o treinamento no uso de armas do navio. E, curiosamente, o Richard Byrd, depois de adentrar naquela região do Oceano Atlântico, ele passou a sofrer uma série de problemas nos seus sistemas de bordo. O primeiro sistema que passou a ter problemas foi o sistema de rádio do navio. O sistema de rádio começou a apresentar chiados, estática, depois deixou de funcionar. O mesmo acontecendo depois com os radares, radar de navegação, radar de curto alcance, radar de longo alcance que orientava os mísseis antiaéreos do destroyer, passaram simplesmente a deixar de funcionar, sem explicação nenhuma. O sonar também no navio também passou a apresentar problemas, sistema de navegação, os marinheiros ficaram com medo que o navio passasse a navegar em círculos dentro daquela região, porque é uma região mal afamada, né? Os marinheiros sabiam muito bem onde estavam, e eles tinham medo que acontecesse com eles, de que acontecera com muitos outros navios e tripulantes, simplesmente desaparecendo naquela região. Passado algumas horas, os sistemas do navio voltaram a funcionar normalmente, e o Richard Byrd acabou chegando a um porto com uma diferença. Uma viagem, um cruzeiro que duraria de 4 a 5 dias, acabou durando 9 dias devido a esse problema do Richard Byrd. Levado no porto, nenhum problema foi detectado, e nós sabemos que é impossível todos os sistemas de um navio falharem simultaneamente. Mais uma vez, os estranhos efeitos daquela região do oceano, que ocasionam diversos tipos de perturbações e distúrbios em navios e aviões que circulam na região. Então vamos agora para o nosso segundo intervalo e último bloco, né? Comentaremos mais um pouco do caso aqui do Richard Byrd, depois vamos para e-mails. Então voltamos já já.